Não, porque eu quero trocar a Bíblia. Amém? Orfandade. Pode baixar o som um pouquinho. Orfandade espiritual. Ontem nós falamos sobre orfandade emocional. Está filmando aí já? Amém. Vou mandar para o YouTube, pessoal. Está transmitindo ao vivo? Olha, eu tenho certeza que Deus está me falando aqui que tem alguém em Londres. Aleluia. Confirmou? Deus confirmou? E o nome dele é Anderson. Giovana também. Microfone já? Você veio aqui tirar a pilha. Tirou a bola e botou a luz. Yolanda e Anderson, abraço para vocês. Saudade. Oi? Ruth Elias mandou um abraço. Deus abençoe. Senhor, que o Senhor transfira a unção que está se movendo aqui hoje. Aleluias. Até aí, onde vocês estão. Amém? A unção, ela não precisa de avião para se locomover. A unção atravessa portais. Que ela te alcance vocês. E vocês aí do YouTube. O nome de Yeshua. Orfandade espiritual. Ontem eu falei sobre orfandade emocional. Sobre os mimimis que nos fazem menores do que nós somos. E que complicam bastante a nossa vida. E que nós transferíamos as nossas mazelas para os outros. Para o pastor, para o líder, para o pai, para o avô, para o patrão, para a Dilma, para o Temer. Situações que nós temos que tratar diretamente com Deus, porque Ele é o nosso Pai. Então essa é a questão emocional da orfandade. Hoje eu quero aprofundar a conversa e falar um pouquinho, durante aí uns 50 minutos no máximo, sobre orfandade espiritual. E o texto que eu quero ler está em Lucas, capítulo 4, o Evangelho do Apóstolo Lucas. A gente tem uma mania religiosa, hoje eu vou falar de religiosidade. A gente tem uma mania religiosa, pastor Paulo, pastor Gomes, Cleiton. Evangelho segundo São Lucas. Que São Lucas, rapaz? Você é católico agora? Não é esse? Evangelho do apóstolo Lucas. Ou do irmão Lucas. São Lucas. Cada uma que a gente faz, né? Evangelho segundo São Lucas. Hoje eu estou muito feliz porque estou sentindo a presença de Deus se movendo. Aleluia. Jesus, Lucas capítulo 4, versículo 14. Ok? 4:14. Jesus viajou para Nazaré, onde ele havia sido criado conforme seu costume. Um dia de sábado, como hoje, entrou na igreja, como hoje. Ficou de pé para fazer a leitura, como eu estou fazendo aqui. Ele foi entregue o livro do profeta Isaías. Ele desenrolou o livro e achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres e me enviou para proclamar a libertação aos aprisionados, libertação dos aprisionados e a recuperação de vista aos cegos, e para devolver a liberdade aos oprimidos e pregar a época da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Esse dia foi um dia que foi divisor de águas no ministério de Jesus. Porque antes desse dia, Jesus era um mestre judeu. Jesus tinha total liberdade para pregar na sinagoga, e somente os mestres judeus podiam pregar na sinagoga, subir e abrir o rolo da Torá e ler o livro do profeta Isaías. Jesus, ele cresceu como um bom judeu e como um rabi que era. Ele tinha liberdade e os sacerdotes e os judeus, os fariseus gostavam de ouvir Jesus pregar. Naquele dia Jesus entrou e ele abriu a Bíblia e caiu o texto do profeta Isaías. Ele olhou e leu, e ele disse:
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, enviou-me a curar os quebrantados de coração, pregar a liberdade dos oprimidos, a vista aos cegos, pôr em liberdade os algemados e pregar o ano aceitável do Senhor. E esse texto era um texto que falava sobre a chegada do Mashiach, a chegada do Messias, o dia que o Filho de Deus chegaria na terra para salvar os judeus, salvar o povo de Deus. E aquele dia era muito esperado, assim como nós aguardamos a volta de Cristo, os judeus aguardavam a vinda do Mashiach, do Messias. Então Jesus deu o texto mais sagrado de todos os textos ali, o texto mais comprometedor, mais sério. E quando Jesus acabou de ler aquele texto, ele diz assim: hoje se cumpre essas escrituras diante de vós. Irmão, isso é muito sério. É como se eu estivesse falando aqui para você assim: eu sou Jesus e eu vim. Vocês iam ficar meio, que isso? Será? Jesus falou: hoje se cumprem as escrituras. E dizem os historiadores que naquelas sinagogas principais da região tinha uma poltrona especial na sinagoga que era chamada a cadeira do Mashiach, ou a cadeira do Messias, que era um ato profético que eles faziam, que eles diziam: quando Yeshua, quando o Messias prometido chegar, ele vai sentar naquela cadeira, ninguém vai sentar naquela cadeira, ninguém pode sentar naquela cadeira, só o Mashiach. Então era uma cadeira que ninguém usava, um ato profético legal, de honra. E Jesus, ele leu o texto e falou: hoje se cumpre essas escrituras. Pá! E sentou na cadeira. Aleluia. E veio aquele frio na barriga do povo. E um ficou de pé e falou assim: heresia! Blasfêmia! Mentira! Como pode um homenzinho de Nazaré, filho do carpinteiro José, ser o Cristo que nós criamos na nossa imaginação? Porque cada um imagina o Cristo que quer. Por isso que nós precisamos ter revelação de quem é o Pai. Porque se você não tem revelação, você vive de imaginação. Quem não tem revelação vive de imaginação. Se você fechar os olhos agora e tentar imaginar Cristo, alguém vai imaginar um agarrado na cruz, outro vai imaginar um lourinho com um olho azul fazendo assim, outro vai imaginar um moreno, outro vai imaginar, mas poucos vão ter a revelação clara de Cristo, porque não buscam. E a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus quer ser revelado, Ele quer se mostrar como Ele é. Por isso que me perguntaram: pastor, você assistiu a Cabana? Eu falei: nem assisti, nem quero assistir. Quase que digo, tenho raiva de quem assistiu, porque deve ser um ótimo filme, mas o filme pinta Deus de uma maneira. Eu não quero que ninguém pinte Deus para mim, eu quero ter uma revelação de como Deus é. Eu não quero ter uma imagem corrompida por Hollywood, uma imagem cinematográfica de que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é de um jeito que me ensinaram, porque nós temos vivido assim. Nós temos vivido de acordo com o que a teologia mandou. A teologia mandou você acreditar que Deus é três. E a gente fica nessa crise: será que é? Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, esse mesmo Deus foi morto por vocês. A gente fica: será que é? Será que não é? Porque é muito fácil, é muito confortável ler o que está escrito do que perguntar para Deus como é que é. Eu tenho minhas crises, porque eu pergunto: Senhor, como é que os profetas do Antigo Testamento, que nunca pegaram uma Bíblia na mão, tinham muito mais intimidade com Deus do que nós que lemos a Bíblia todos os dias? Temos que ler a Bíblia? Claro! Só que, pasme, e eu sei que vai ter gente querendo ficar de pé e falar: heresia, blasfêmia, é mentira! Pasme, eu preferia ter a comunhão que Elias tinha sem Bíblia do que ter a comunhão que tem hoje com Deus com a Bíblia na mão. Eu preferia ser como Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si, sem Bíblia, sem seminário, sem líder, sem cobertura espiritual, sem célula. Meu Deus!
estou conseguindo nem olhar para o esboço. E tem muita coisa escrita no esboço. Mas a Bíblia tem um texto que quando Moisés construiu o tabernáculo lá no deserto, o povo começou a trazer muito dinheiro, muito ouro, muita prata, muito tecido, muita especiaria para construir o tabernáculo. E teve uma hora que Moisés falou assim: gente, por favor, não tragam mais oferta. Já pensou uma igreja hoje fazer isso? Será que tem? Gente, por favor, não tragam mais oferta, porque nós já batemos a meta. Já temos tudo o que precisamos. Sabe por quê? Porque Deus havia revelado o templo para Moisés. Então, quando o templo construído alcançou aquilo que Deus tinha mostrado para Moisés, Moisés entendeu: é isso aqui, pronto. Qualquer coisa que passar disso é procedência maligna. Mas hoje nem nossos templos são revelados. Hoje nem nossos templos, os templos evangélicos, eles são igual governo brasileiro. Entra presidente que quer mudar tudo. Trocou de pastor, o pastor novo fala assim: vamos fazer uma obra e mudar a Constituição. Aí trocou de liderança: não, a gente prefere cadeiras azuis. Vende as cadeiras brancas e vamos comprar cadeiras azuis. E o dinheiro se movimentando. Porque não tem revelação. A gente não ora a Deus nem vai perguntar: Senhor, isso aqui tá bom? É isso que o Senhor quer? Eu estava aqui olhando pensando: que coisa tremenda, gente. Parede com tijolinho de isopor. Entreguei o segredo pro pessoal da internet. Agora já era. Eles iam morrer sem saber que era isopor. Iam pensar que era mármore de Carrara. Tijolinho de Israel. Uma coisa linda. Para daqui a pouco falar assim: vamos arrancar e fazer outra coisa. Vamos levantar uma oferta para a nova parede. Não estou dizendo que não pode arrancar e fazer outra coisa, mas nós precisamos conversar mais com Deus. Nós precisamos entender mais o que o Pai quer. Nós precisamos ter uma vida mais próxima do sobrenatural. E aquela igreja que Jesus entrou não tinha isso. Porque Jesus entrou e ele falou a maior heresia de todos os tempos, humanamente falando: eu sou Jesus. Eu acho que se eu estivesse lá eu ia falar blasfêmia. A não ser que eu parasse e perguntasse: Pai, isso que ele está falando é verdade? E aí o próprio Deus lá de cima ia dizer assim, o que ele falou 40 dias depois, lá no Jordão: sim, este é meu filho amado, de quem me comprasse. Aleluia! E testificaria no coração, mas os fariseus eles não queriam. Os fariseus não queriam ouvir Deus. Os fariseus não queriam saber da verdade. Por quê? Porque eles já tinham um modelo formatado que estava funcionando. Antes de Jesus entrar, já tinha culto. Antes de Jesus entrar naquele dia, eles já cantavam louvores. Antes de Jesus entrar, eles já liam a Torá, eles já liam a Bíblia, eles já apertavam a mão, eles já tinham cantina, eles já filmavam o culto. Tudo funcionava muito bem. E Jesus vem querer entrar na história para bagunçar a história. Então a Bíblia diz que eles ficaram enfurecidos e pegaram Jesus e foram empurrando Jesus para jogar Jesus de um precipício. E Jesus desapareceu no meio deles. E eles voltaram para o templo e continuaram cultuando. Irmãos, glória a Deus, está tudo sob controle. O diabo se levantou para atrapalhar o culto, mas já demos um fim nessa situação e vamos continuar a campanha. Tem alguém para dar testemunho hoje? Eita Deus! E continuaram até hoje. Até hoje, os judeus continuam cultuando sem Jesus. Jesus entrou no meio deles e eles não viram. Por isso a palavra do Senhor diz: ele veio para os que eram seus